qual é a palavra-chave desses 5 versículos que nós acabamos de ler? Arrependimento. No original é metanoia. E metanoia quer dizer mudança de mente e mudança de atitudes. Quando, naquele tempo, se falava, olha, você precisa de metanoia, a pessoa daquele contexto histórico e cultural entendia que, naquele momento, ele ou ela tinha que tomar a decisão de fazer uma ruptura com a vida preguiça dele ou dela, e a partir daquele momento, ele teria que mudar a sua mente, e em consequência de mudar a sua mente, ele ou ela iria mudar as suas atitudes. A primeira coisa que João Batista pregou foi sobre arrependimento. A primeira coisa que Jesus pregou foi sobre arrependimento. A primeira coisa, há até uma questão teológica, quando se iniciou a igreja. Alguns dizem, a igreja se iniciou a partir do ministério de Jesus. Outros dizem, a igreja se iniciou a partir da crucificação de Jesus e da ressurreição dele. Outros dizem, por sua vez, que a igreja nasceu em Atos 2, a partir do Pentecostes. Eu entendo que a igreja, ela nasceu em Atos 2, no Pentecostes. E, tendo em vista isso, essa é minha opinião, que a primeira pregação, o contexto geral e a grande frase de impacto que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, trouxe para a igreja foi arrependimento. E lá, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, traz a ideia, o entendimento, a compreensão de que, olha, Deus, ele não tarda a sua promessa. Tudo o que Deus profetizou, tudo o que Deus falou, vai se cumprir. Tudo o que Deus já predisse, ele vai realizar. Nós cristãos, nós temos esse embasamento histórico de que nós somos a religião que o que consta nela já se cumpriu mais de 80 ou 90%. Basicamente, o que está faltando para se cumprir toda a Bíblia? Apocalipse. Gostei dele, hein? Gostei dele. O restante já se cumpriu, de Gênesis até o início ali, até chegar, esbarrar em Apocalipse. Nós podemos olhar no olhinho de cada um e falar, olha, o que Deus predisse no Antigo Testamento e no Novo Testamento já se cumpriu mais de 80%. Apocalipse vai se cumprir, literalmente. Vai chegar o arrebatamento, vai chegar a grande tribulação,
o anticristo vai se manifestar, vai surgir o falso profeta, a besta, vai ter a guerra do Armagedon, vai ter a guerra de Gog e Magog. Jesus e nós, a igreja dele, vamos estar lá nos céus, participando das bodas do Cordeiro, recebendo galardão. Pode vir, servo bom e fiel. Toma isso aqui, Nelson. Toma isso aqui, Érica. Toma isso aqui, Everton. Aí muitos dizem, é uma coroa. Aí daqui a pouco tem o Everton está vindo lá com a coroazona. Realmente, tem algumas cabeças que a coroa grande vai caber tranquilamente. Não é, Rodrigo? Outros já vão ter uma certa dificuldade de carregar essa coroa. Mas para mim, como eu já falei aqui, coroa é apenas algo para trazer a ideia de prêmio. Mas se for coroa, amém, eu vou receber a minha, você vai receber a sua. E em um dado momento, nós vamos vir como a igreja, nós vamos vir com Jesus. E Jesus vai jogar no lago de fogo e enxofre o falso profeta e a besta, e vai prender Satanás por 1000 anos. Depois, Jerusalém vai descer dos céus e vai ficar lá no Monte das Oliveiras. 1000 anos, Satanás vai ser solto, vai tentar as nações, as nações vão insurgir contra Jesus e Jerusalém, vão lá, mas vão ser destruídos por Jesus. Depois, o mar, a terra vão dar os seus mortos. Todo aquele que nasceu de Adão até a última pessoa que vai morrer na face da terra, vai ressuscitar, para passar pelo julgamento do trono branco. E sinceramente, amados, vem cá, é um por um. Só que o julgamento do trono branco não é para você, amém? Não é para você, é para aqueles que morreram sem Cristo, que viveram uma vida sem Cristo. Aí sim. Aí depois do julgamento do trono branco, novos céus e nova terra. Agora me perguntem, como vai ser depois de novos céus e nova terra? A Bíblia não fala. Agora eu sei de uma coisa, vai ser muito bom. E eu quero estar lá. Eu quero estar lá é com você também. Pega na mão do seu irmão de novo e diz: você vai para o céu, querendo ou não. Nós temos que ajudar uns aos outros. Fato é, queridos, que em alguns momentos a gente quer jogar tudo para o alto, não é? A gente quer jogar tudo, isso aqui, não estou aguentando mais, é tanto problema, é tanta dificuldade. Se parece difícil com Jesus, imagina sem Ele. E com toda certeza, vai valer a pena. Vai valer a pena. Agora, voltando para arrependimento, a primeira mensagem de João Batista foi arrependimento. A primeira mensagem de Jesus foi arrependimento. E Jesus, em Lucas 5:32, ele traz uma chave ali.
Tem muita gente que pensa que é tão justo, tão santo, que não precisa de Jesus. Tem muita gente que pensa que, eu sou uma boa pessoa. Tem alguém aqui entre nós que, certa vez, a gente conversando seriamente, ele falou seriamente. Eu vou olhar para ele agora. Ele levantou até a sobrancelha. Ele falou bem assim: pastor, eu só bebo em casa. Eu não mato uma mosca. Eu não faço mal a ninguém. Eu só compro uma cervejinha e tomo em casa. E tá bom. De vez em quando eu vou à igreja, mas só para ticar o evento. Mas está tudo bem. E eu ajudo as pessoas. Eu acho que eu ajudo as pessoas. Sou bom de coração. Tirando a cerveja, isso aí é o que se espera de cada ser humano. Ser uma boa pessoa. Não querer o mal de ninguém. Amém? Mas o complicado é respaldar a salvação em cima de boas obras. Eu sou uma boa pessoa. Eu tenho um bom histórico. Eu não falo mal de ninguém. Eu ajudo as pessoas. Isso aí é o basicão. É o que nós temos que fazer, crentes ou não crentes. Tem que ser o normal das pessoas, do ser humano. Amém? Mas Jesus, ele deu uma chave ali, olha, mas eu vim para aqueles que precisam de arrependimento. Eu vim para aqueles que não têm um passado não tão bom. Queridos, se eu fosse abrir o meu passado aqui, vocês iriam ficar escandalizados. Se o pastor Marcos abrisse o passado dele, vocês iriam dizer: misericórdia. O Nelson, o Aldo, olha o Everton, essa carinha de santo, gente. Quem diria? O Rodrigo. Esse menino, quando tinha a Madonna, misericórdia. Quem não te conhece, que te compre. Todos nós, assim eu acredito, não temos um passado não tão bom. Mas não é o passado que determina a nossa salvação. O que determina a nossa salvação é o nosso encontro com Deus. É o nosso encontro com Jesus, é a nossa vida com o Espírito Santo, é a nossa vida naquele momento X de decisão. Eu entrego a minha vida a Jesus. Eu quero viver com Ele para o resto da minha vida. E Jesus, em Lucas 5:32, traz isso. E uma coisa, há uma festa nos céus quando isso acontece. Aí, indo para Atos 2, versículo 38, coloca aí de novo para nós. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento, ele fala de um pacote. Aí eu quero de novo, eu vou voltar aos versículos anteriores para a gente fechar essa linha de pensamento. Em Marcos 1:4, João Batista fala o seguinte: arrependei-vos.
arrependei-vos. E aponta para Jesus. Eu não vou abrir um parênteses aqui não, mas é algo que precisa ser salientado. Toda a emoção que nós chamamos de arrependimento, que não leva nós para Jesus, é apenas remorso. E remorso dá e passa. Agora, arrependimento, quando nos leva para Jesus, ele vem e deve ficar. Geralmente fica. E quando Jesus pontua lá em Marcos 1,15, ele fala bem assim: olha, arrependei-vos. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Crede, são associações. João falou de arrependimento apontando para Jesus. Jesus falou sobre arrependimento e falando que o reino de Deus está próximo e para nós crermos no Evangelho. E como nós bem sabemos, Evangelho é o quê? Boas novas. Boas novas. E são boas novas para todas as áreas de nossas vidas. Não para uma única área, mas para todas as áreas de nossas vidas. Há uma boa nova de Deus para cada área da sua vida. E o reino de Deus é o grande pacote de Deus para você. Nós falamos muito de reino de Deus, mas nós não temos a plena consciência e revelação do que é o reino de Deus. O reino é o domínio de Deus, é o local onde Deus estabelece a sua autoridade, onde ele exerce plenamente aquilo que ele quer exercer. E esse reino já foi liberado para mim e para você. Mas, por causa de não termos a mentalidade de arrependimento, nós não fomos inseridos nesse reino. E vivemos distante deles. Vivemos próximos, mas não vivemos plenamente nele. E amados, Deus te conhece melhor do que você mesmo. Deus te conhece melhor do que o teu cônjuge. Deus te conhece, e é por isso que Ele disponibilizou o reino dEle para você. E o reino de Deus é o amor dEle em ação. O reino de Deus é a graça dEle, a bondade dEle, a misericórdia dEle, a longanimidade dEle, a provisão dEle, a paz dEle, liberado para você. E quando Pedro, lá em Atos 2:38, ele fala sobre arrependimento, ele faz uma associação sobre o arrependimento. Ele está condicionado, ele vai levar ao batismo. O que é o batismo nas águas? É a confirmação externa daquilo que aconteceu aqui internamente. E também o arrependimento vai nos aproximar do quê? Do batismo com o Espírito Santo. Como eu tenho ministrado aqui na igreja, há uma questão teológica: o crente é batizado no Espírito assim que se converte? Ou é uma ação do Espírito Santo depois? Eu digo
que o Espírito Santo, ele age em nós antes da conversão. Antes da conversão, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, Jesus disse para os seus discípulos em Atos 1:8, olha, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O batismo com o Espírito Santo é nós sermos cheios do Espírito Santo. É nós recebermos a capacitação do Senhor. É nós sermos mergulhados no fogo, no poder do Espírito Santo. E o arrependimento vai nos levar ao batismo com o Espírito Santo, à plenitude, ao enchimento do Espírito Santo. Eu esqueci o livro, mas vou tentar traduzir o que o pastor falou. Ele falou bem assim, olha, se o Espírito Santo fosse tirado de muitas igrejas, tudo iria continuar da mesma forma. Falei, isso aí é profundo. Porque nós nos acostumamos a fazer as coisas sem o Espírito Santo. Nós nos acostumamos a fazer as coisas na igreja sem o Espírito Santo. Nós nos acostumamos a viver o nosso dia a dia sem a presença do Espírito Santo. A gente só lembra que há o Espírito Santo em que momento? No momento de louvores. Ah, o Espírito Santo, oh, vem Espírito Santo, vem, oh, vem me visitar hoje aqui. Meu Deus, que cantor é esse, hein? A prática que vinha logo após o arrependimento era o batismo nas águas e a imersão dos discípulos na presença do Espírito Santo. E é por isso que quando a gente olha o livro de Atos, a gente diz, meu Deus do céu, que povo era esse? Eu estava conversando até com o Christian, antes do culto. Queridos, é doideira, vamos lá. Eu vou chegar lá. Começa uma grande perseguição em Jerusalém. E basicamente toda a igreja é afugentada. Sabe o que acontece? Eles vão de cidade em cidade pregando o evangelho, testemunhando de Jesus, falando sobre libertação, falando sobre salvação, falando sobre arrependimento, falando sobre vida eterna e sendo instrumentos nas mãos de Deus. Em um momento, Paulo e Silas, fazendo a obra, fazendo missões, são pegos, rasgam as suas roupas, dão varadas neles, eles apanham e depois são colocados em um cárcere. E diz o texto, cárcere interior, que é a pior cela de uma prisão romana. Eles sentaram, cruzaram as... eles estavam com as mãos, uma terminologia usada na época, manietadas, e com os pés também.
Aí eles começaram a reclamar, começaram a murmurar, começaram a falar: não adianta nada ser cristão, eu vou largar tudo, eu vou jogar tudo para o alto. Quando eu perdi o meu segundo filho, foi o que eu disse para a Adriana: amor, do que adianta pregar, do que adianta ensinar, do que adianta falar que Deus cura, que Deus faz isso, e que a gente não vê o milagre de Deus em nossas vidas? Adianta alguma coisa? Adianta? Naquele momento eu estava dando vazão à minha carne, eu estava dando vazão ao diabo. Paulo e Silas, por sua vez: e aí, Paulo, o que a gente vai fazer? E aí, Silas, você canta, eu oro. Quando eu terminar de orar, você canta. E eu entendo que o sobrenatural muitas vezes não vem para nós, não é por causa de Deus, não é por causa do Senhor, porque, como diz a boa palavra do Senhor, Deus não muda, Deus é imutável, em Deus não há sombra de variação. Agora, quem mudou fomos nós. Eles louvaram, eles oraram, e sabe o que aconteceu? O sobrenatural de Deus aconteceu. Eu entendo que Deus não tem acepção de pessoas. O problema não é Deus. O problema, oh meu Deus do céu, somos nós. Aquele povo, eles valorizaram a atitude que eles tomaram. Eu me arrependi. Eu mudei radicalmente aqui e aqui. E já são 8h31. Mas eu preciso pontuar o seguinte: não chegou a hora de nós valorizarmos a decisão que nós tomamos? Porque se tem muitas seitas hoje em dia? Porque nós queremos fazer uma religião do nosso jeito. E muitos querem viver um evangelho do seu jeitinho. Qual o nome da igreja? O nome da igreja é Unidos do Rodrigo Futebol Clube. Mas por que esse nome? Não, é porque a igreja é no estilo do Rodrigo, ou então a igreja do pastel e do suco de laranja. Pastel, agora é uma mexã do pastor Marcos e da Consa, hein? Mas o arrependimento é metanoia, é mudança de mente, é mudança de atitude. E uma coisa também que a gente precisa colocar é: o que me leva a experimentar o arrependimento
é a ação do Espírito Santo, trabalhando aqui e nas minhas emoções. Mas vai existir momentos que eu não vou sentir nada, que eu não vou sentir um arrepio, que eu não vou sentir a presença de Deus. E agora? Não importa. A decisão que eu tomei é para o resto da minha vida. Eu sinta ou não sinta. A decisão, a metanoia, o arrependimento foi até o final da minha vida. E eu vou levar isso até o final da minha vida. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Aqui nós temos vários militares. E é muito fácil se perder na vida militar. Não é, Nelson? Com muitas e muitas viagens. É muito fácil. É muito fácil. Mas a decisão que eu tomei, independente de qualquer coisa, é aquilo que eu vou honrar. Certa vez, conversando com a minha esposa sobre algumas questões, ela no início, ela não entendeu, mas depois ela entendeu. Eu não iria trair ela, não por causa dela. Ela ficou, de certa forma, com raiva. Ela não entendeu. Mas por quê? Você não me ama? Eu amo você. Minha linda, eu te amo, tá? Mas eu falei para ela, o primeiro compromisso que eu tenho é com Deus. A minha primeira aliança foi com Deus. Ela até já contou aqui, não sei, que em 2002, para a gente finalizar, eu não sei se eu vou escandalizar vocês. E eu contei isso, eu não tinha contado para ninguém. Revelei isso quando a gente ministrou um curso Casados para Sempre na nossa casa, quando a gente morava em Ladário. Ela, mas homem, por que você não falou comigo? Eu falei, porque... Aldo, o navio foi lá para Natal. Eu era o supervisor do dia. Tinha visitas. Fui distribuindo em equipes o pessoal. Vai embora. Faltou um. E como a fila estava muito grande, falei, não, eu também vou. Era melhor não ter ido. Um loirão. Deus caprichou nela. E a bendita da mulher não cismou com esse paraíba feio? Falei, meu Deus do céu. Aí ficou passando perto. Não, isso aqui, sempre rindo. Falei, meu Deus do céu. Aí, o pessoal saindo pela prancha, a ela me deu um bilhete, meu nome, endereço e meu telefone. Amanhã você é meu
e é tudo por minha conta. Pergunta para mim se o coração não acelerou. Claro, somos carne. Mas, como eu tenho ensinado a igreja, como é que a gente vai do nada dar vazão ao pior das emoções que estão em nós? Vou, não vou, vou, não vou. Aí, ninguém vai saber de nada. Você está em Natal, a tua esposa está lá no Rio de Janeiro. Ninguém vai saber de nada. E uma coisa, eu vou filosofar agora. Todas as vezes que nós fazemos alguma coisa, nós temos no mínimo duas testemunhas: Deus e a nossa consciência. Que é isso, hein? Fresquinha. Acordei, gerenciei toda a questão do pessoal de serviço. Eu posso dar vazão ao pior de mim ou não. Ou a decisão que eu assumi, eu tenho que honrar até o final da minha vida. Sabe o que aconteceu? Tinha dois irmãos conversando, cheguei lá, e aí, amados, tudo bem? Graças e paz, tal. Vocês têm compromisso para hoje? Temos sim, alugamos um carro e está faltando um para a gente ir para as praias, para as dunas de Genipabu. Top demais, amados. Meu Deus do céu. É top. Falei, não falta não. Está completo. Passei o dia com eles. Fugi da aparência do mal. Se associe sempre com gente que vai dar a mão e vai te levar para Deus. Amém? Aí revelei isso em um curso de Casados para Sempre. A Adriana nem sabia, peguei ela de surpresa, depois ela quase me bateu, né? Mas ela entendeu que o meu compromisso é com Deus. Isso é metanoia. Isso é arrependimento na prática. Em 2023, a gente precisa trazer isso para a nossa vida. Metanoia. 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 O que está lá para a gente, para dar a impressão que está terminando, fique de pé. Fique de pé. Em Romanos 12, versículo 2, a gente efetivamente vai estar finalizando a mensagem. Romanos 12, versículo 2. Diz assim a boa palavra do Senhor: e não vos conformeis com este mundo. Queridos, é não tomar a forma. Espera aí. Eu posso ser bem direto? Moda. A gente pode usar roupas que estão na moda? Oi? Melhor não, né? Que é mais barata? Não, realmente a cônsul falou, depende da roupa, né? Certa vez, olha a cara de pau de uma irmã. Ela falou, isso não acontece aqui, aconteceu lá no Rio, aqui
em Corumbá não acontece isso. Uma irmã veio falar: pastor, meu esposo está reclamando de uma roupa minha. Mas por quê? Aí chamei o abençoado. Ele: pastor, sabe o que? Essa abençoada comprou um vestido que o lascado vem até o... Mas é porque está na moda, pastor. Falei: misericórdia, gente, pelo amor de Deus. Não é tomar forma. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Mas nós interagimos neste mundo tranquilamente. Não estamos alienados deste mundo. Entretanto, não podemos tomar a forma deste mundo. E diz o texto, continuando: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que aqui é mente. Vira para alguém, por gentileza, e diz: a sua mente precisa ser transformada. E metanoia é isso, é transformação. Eu sou crente. É crente. Mas continua da mesma forma? Reclama. Tem tanta coisa para falar, meu Deus do céu. Mas a gente tem que levar até o final de nossas vidas, ou até o arrebatamento, aquela decisão que a gente tomou. Independente das pessoas que estão ao nosso lado. Mateus está iniciando na carreira militar. Está tendo praia para ele todo dia. Está moreno, fica lá na piscina, gente, no quartel. É um momento de inflexão na vida dele. O Bruno também. Ou eles vão ser influenciados, ou eles vão ser vão influenciar. Essa forma não é para mim, porque a minha mente é transformada. A gente precisa dar o start aqui na nossa mente. A gente precisa receber o toque de Deus aqui na nossa mente. A gente precisa ser liberto, ser liberta de muita coisinha que está aqui na nossa mente. É por isso que a gente não alcança, ou então a gente não experimenta o sobrenatural de Deus, porque a nossa mente não está transformada. A gente frequenta a igreja, a gente é membro de igreja, mas ainda continua com a mesma atitude, com a mesma redundância, com a mesma situação. Mas, como foi falado hoje, Everton, amados, para eu não falar, estou finalizando. Eu aprendi algo. Sabe como as coisas mudam aqui e aqui? Sabe como? Sabe? Eu tomo a decisão agora. Pronto. É isso aqui e acabou. Deus olha de lá e diz: é isso aí. O diabo, seu infeliz, seu amaldiçoado, eu não vou deixar. No inferno haverá uma conspiração, mas no céu haverá
haverá um conluio para te ajudar em todos os momentos dessa sua decisão. Mas tudo começa por meio de uma decisão. A minha vida muda a partir de hoje. E acabou. Acabou. Eu sentindo ou não sentindo? Eu tendo vontade ou não tendo vontade? Eu tomo a decisão agora. Eu passei por vários momentos no meu casamento que eu fui confrontado. E eu falei, eu tomo a decisão hoje. Teve outras áreas que na minha vida mudou a partir do momento que eu tomei a decisão. Mas enquanto eu ficar cozinhando em banho-maria, nada vai acontecer. Mas quando eu digo, meu Deus do céu, está bem aqui. Eu tomo a decisão a partir de hoje. Acabou. Acabou. Coisas vão começar a acontecer. A sua mente, ela vai começar a receber uma upgrade, vai ser reprogramada com os códigos do céu. Mas enquanto você se limitar ao seu passado e ao seu status quo, não vai mudar nada na minha mente, no meu coração, na minha vida, no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja, e nada efetivamente vai mudar. Mas se você toma a decisão hoje, algo vai acontecer. E outro detalhe, não precisa tocar uma musiquinha de fundo, não precisa apagar as luzes, para você entrar no clima. Não precisa de clima, precisa de decisão. De decisão. Pronto, a partir de hoje, a minha vida espiritual muda. A partir de hoje, a minha vida com Deus muda. A partir de hoje, a minha vida conjugal muda. A partir de hoje, a minha família muda. A partir de hoje, a minha vida financeira muda. Decisão. Mas enquanto você empurrar com a barriga, olhe para a pessoa que está do seu lado. Vamos parar de procrastinar. Chegou a hora da decisão. E Joel fala sobre isso. O profeta Joel, ele fala que ele viu uma multidão no vale da decisão. Eu acho legal isso. E como o profeta Joel, ele olhou, e aqui eu vejo uma multidão que está no vale da decisão. E aí? Vamos mudar de vida? Vamos tomar a decisão? Hoje é o momento. Hoje é a noite. Amém?